Estamos começando hoje uma nova série, chamada então Virá o Fim. O propósito dessa série é mostrar para nós a responsabilidade que temos, ou a preocupação que nós temos, eu e todo o presbitério, de talvez ter compreendido algo a mais, ou ter compreendido algo que eu e você precisamos viver. Uma das coisas que nós temos visto é que a gente ensina, a gente fala, é pregado, é dito, é anunciado, é apresentado, mas ainda assim, há a escolha entre as coisas de Deus ou aquilo que me é conveniente, eu faço opção por aquilo que é conveniente. Entre aquilo que eu prefiro versus aquilo que Deus prefere, eu faço a opção por aquilo que eu prefiro. Interessante como a Bíblia hoje em dia ela se torna relativa em relação aos nossos desejos e à nossa vontade. Talvez uma das coisas que a gente tem entendido é que o fim dos tempos e o que o fim dos tempos traz, quais são as suas consequências, qual o seu peso, qual o juízo que vem, ele não tem sido compreendido. Muitos de nós achamos que basta estar salvo. Estando salvo, o final dos tempos não é uma ameaça para mim. Na verdade, a Bíblia tem dito que o final dos tempos acontecerá. E ela traz muito conteúdo a respeito deste final dos tempos. E nas próximas, hoje, mais 3 semanas, nós vamos estar pensando a respeito disso. Hoje, em cima de Mateus 24, versos 14. E eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Mateus 24, verso 14. Enquanto você abre, eu vou ler, que é um único versículo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus está ensinando os seus discípulos, ou Jesus está ensinando os seus discípulos, de que o evangelho será pregado em todos os cantos da terra. E depois disso virá o fim. O homem sempre quis apagar a ideia de que não haverá um fim. Nós vivemos com a ideia de que mesmo as nossas vidas, ela não terá um fim. Nós caminhamos como se um dia eu tivesse ou adquiri a consciência de que a minha vida é eterna e, portanto, eu vou viver eternamente como estou. Eu não me preocupo com o que há de vir ou o que vem depois desta vida. Muito pelo contrário, esta vida não me faz nem mesmo pensar no que eu tenho me preocupado ou com o que eu tenho me preocupado e se tenho olhado para a eternidade. A questão é que isso se torna um padrão na nossa sociedade, aonde a ideia do fim ela é extirpada do nosso meio, ou ela não é considerada. Nós podemos ver alguns exemplos. Primeiro, nós percebemos que a nossa sociedade ela nega a existência do pecado. Portanto, se não há pecado, não há necessidade de castigo para ele. E se não há necessidade de castigo para ele, nós não precisamos nem mesmo de um Salvador. Mas o que nós entendemos é que o pecado acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode ligar a televisão e você vai ver sobre mortes, assassinatos, roubos, furtos, corrupção, mentira, assalto, suborno. Se você desligar a televisão e começar a olhar para os seus pensamentos, ouvir aquilo que você pensa, você vai perceber que aquilo que tem sido expresso nos jornais e na televisão, no seu coração, isso também tem espelhado. O ódio, os ciúmes, a raiva, a vontade de ver o outro, se não morto, pelo menos muito distante de você. Fato é que nós negando a existência do pecado, nós negamos a existência de um Salvador. E se não há um Salvador, não há por que temer o fim dos tempos. Porque não haverá juízo, não haverá condenação, e a vida se torna sem sentido. Nós tanto
minimizamos a consciência ou a necessidade de um fim, que a gente cria algumas filosofias e crenças que fundamentam tudo isso. A Bíblia é clara de que haverá o fim. Jesus disse, então virá o fim. Mas nós criamos conceitos que amenizam ou apagam de vez a ideia do fim. Um outro exemplo, a reencarnação. A reencarnação, nunca eu chego ao fim. Se eu voltei hoje, eu voltei do mesmo estado ou um pouco melhor do que eu estava antes. Nunca a reencarnação diz que você volta melhor, pior. Você volta no mesmo estado, ou um pouquinho melhor. Só que você vai reencarnando, tendo segundas chances, segunda época, recuperação, prova final, até que um dia você se vê aprovado, e aí então você alcançou um estado espiritual bacana, que lhe promova alguma coisa melhor. O que eu acho incoerente na reencarnação é que eu não consigo ver que a nossa sociedade, que hoje está melhor, ou que é composta de pessoas no mesmo nível ou um pouco melhor, a sociedade deveria estar melhor. E a Bíblia diz, e eu concordo com a Bíblia, que a gente vê a depravação acontecendo tempo após tempo. Não há nada melhor, nada melhor. Da mesma forma, o purgatório, aonde eu não fiz aquilo que deveria ter feito agora, eu não fiz e promovi as obras que deveria ter feito agora, portanto eu vou para um lugar chamado purgatório, e lá eu vou purgar. Significa que eu vou pagar o preço, ou ficar ali num determinado tempo sofrendo, até que esteja pronto para sair dali, e aquilo que me faltava, ele foi cumprido e suprido. Ou seja, mais uma vez, a ideia do final, de que haverá um fim, um julgamento e uma conclusão final a seu respeito e a meu respeito, é dada no texto, significa que está sendo suprimida com a ideia do purgatório. O aniquilamento da alma, ou o sono da alma, onde depois que eu morri, não existe mais nada. Acabou, simplesmente puf. Para alguns viraram purpurina, para outros viraram pó, alguns outros viraram nada, mas essa vida tem um fim, e um fim aqui e agora, de nada dá continuidade, não haverá razão de ser depois disso. Nós pensamos também que Deus é bom, é amoroso demais para punir as pessoas. Como é que Deus pode estabelecer um fim, e este fim trazer algum tipo de condenação? Deus é Pai, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é um Deus da graça. E por causa disso, Ele jamais irá punir alguém. Da mesma forma como todo o montante de coisas que nós trazemos para a nossa vida e caímos de cabeça num ativismo tão grande, nos impede de pensar nas coisas dos últimos tempos, ao mesmo tempo avaliar se tudo aquilo que estamos fazendo aqui e agora trará para nós consequências ou repercutirá na nossa eternidade. Nós simplesmente deixamos a vida nos levar, sem considerar o que será cobrado de nós lá no futuro. Portanto, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia, ela quebra as pernas da filosofia e dos conceitos atuais. Ele diz, vocês estão errados, porque há um fim. A história há um ponto final. Na história, um dia, Jesus vai voltar, e no dia que Ele voltar, Ele há de julgar todas as pessoas. Há um fim. E quando nós não temos esse conceito na cabeça, talvez nós não levemos a sério a vida com Deus. Porque a gente simplesmente acha que a vida com Deus é viver. A vida com Deus é caminhar. A vida com Deus a Bíblia diz assim, mas tudo bem, eu estou próximo disso. Mas eu não estou totalmente nisso, mas eu estou parecido com isso. Eu estou no formato, eu estou no shape disso, mas eu não sou isso literalmente. Portanto, uma das coisas que precisamos entender é que o fim chegará. E quais são as consequências desse fim? E como eu tenho que me portar até lá?
O que isso repercute? O que isso interfere? O que isso influencia na minha vida hoje? Para isso, nós podemos ir para o texto de 2 Pedro 3. E neste texto, entender o que a Bíblia diz a respeito do fim. 2 Pedro 3, do verso 3 ao verso 10. 2 Pedro 3, de 3 a 10. O que a Bíblia diz a respeito do fim? Traga sempre a sua Bíblia para você perceber e olhar e avaliar o que está escrito na Bíblia. E não o que eu estou lendo. Para que você compare com a sua Bíblia se o que a gente está falando é bíblico ou não. Isso é sadio. O texto de 2 Pedro diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Essa é um ensinamento de Pedro que ele aprende com Jesus e traz aqui alguns princípios para nós. Primeiro, uma das coisas que eu gostaria que você soubesse é que quando nós falamos do fim, muitos de vocês acham que a gente vai falar de Apocalipse. Porque Apocalipse, para muitos, é o livro que descreve somente o fim. O que eu quero que vocês saibam é que a Bíblia inteira, ela aponta para o dia do fim, conhecido como segunda vinda de Cristo, ou o dia que Jesus Cristo vai retornar. Ela aponta para esse momento. E vou dizer por quê. Quando você pega, por exemplo, Gênesis 1 e 2, você vai ver que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, era o homem perfeito na criação, íntegro na criação, totalmente completo na criação, e andava no meio de um jardim perfeito. Um lugar que lhe produzia tudo o que ele precisava. Ele administrava aquele lugar, ele era realizado e feliz naquele lugar. E naquele lugar, com aquele homem, Deus vinha se encontrar diariamente e havia ali uma amizade, cumplicidade, relação, aonde Deus, o Criador, se comunicava, andava e se relacionava com o homem em criação. Quando você vai para Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21 e 22, você vai ver que ali há um lugar de criação de Deus que é perfeito e que produz tudo o que o homem precisa para a sua existência. Ali Deus se relaciona com o homem e naquele lugar o homem vive de acordo com a imagem e semelhança do seu Criador. Portanto, Apocalipse 21 e 22, eles apresentam 2 capítulos que apresentam o mesmo Deus, o mesmo espaço e o mesmo homem de Gênesis 1 e 2. O que acontece desses 2 primeiros capítulos para os 2 últimos capítulos? A história da redenção, apontando para o dia final, quando Jesus Cristo se reunirá novamente como era o Éden. Portanto, a Bíblia toda aponta para o fim. Ela toda mostra a doutrina das últimas coisas ou a escatologia. Não é escrita por partes. Onde Deus vê o homem cair e diz, opa, o homem caiu, agora o que eu vou fazer? Desde o início foi o projeto de Deus. Desde o início, aquilo que acontecia no Éden
é o que Deus quer que aconteça na Nova Jerusalém. Esse é o projeto de Deus. É tudo isso que Ele está fazendo. E quando a gente olha para um texto como desse de Pedro, a gente tira muita, mas muita lição desse texto. Por exemplo, primeira lição que nós tiramos: Jesus Cristo voltará. Ele já veio uma vez, mas Ele voltará. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Uma das marcas dos últimos dias é que haverá muita zombaria em relação a Cristo e as promessas de Cristo de que um dia Ele vai voltar. Portanto, Ele diz que estes homens zombadores perguntarão aos cristãos o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, vocês não estão percebendo que vocês estão perdendo tempo? Mas o texto mostra que há uma promessa da vinda de Cristo. Uma promessa de que um dia Ele vai voltar. Jesus Cristo passa ensinando aos seus discípulos. Ele morre e ao terceiro dia ressuscita. Lucas diz que Ele fica aproximadamente 40 dias com Jesus. Jesus fica 40 dias com seus discípulos. E Ele começa a ensinar até que no último dia, Ele junta uma multidão na sua presença, alguns dizem aproximadamente 500 pessoas, e Ele começa a trabalhar com esse povo dizendo: escuta, a minha função foi cumprida agora, eu vou voltar para onde eu tenho que voltar, para a casa do meu Pai, e o que eu quero que vocês saibam é que a função de vocês agora é fazer discípulos, que aquilo que eu ensinei, vocês vão ensinar para os outros. E diz que Ele estava ensinando isso e Ele começou a subir. Até que não foi visto mais. E os homens ficaram olhando para cima, para esse Jesus que subiu e desapareceu. E Atos 1:10 diz que e eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto Ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Escuta, por que vocês estão olhando para cima? Ele não passou uma tarefa? Ele já disse, Ele vai para a casa do Pai, mas Ele volta. Portanto, esse mesmo Jesus que subiu, um dia Ele voltará. Um dia Ele vai voltar. E é nessa circunstância, nessa condição que nós temos que viver. Na expectativa de que se Ele fosse voltar hoje à noite. Amanhã cedo. Mas isso tem que mudar a nossa cosmovisão, a maneira como enxergamos o mundo. Porque nós não podemos definir grandes coisas a respeito da volta de Cristo, a não ser 3 características. Primeiro, ela é desconhecida. Nós não sabemos quando é que Cristo voltará. Quando é que este fim vai acontecer. E o interessante é que nós vivemos num mundo que tenta definir o retorno de Cristo ou o fim do mundo a qualquer preço. E vira e mexe a gente ouve uma história parecida assim. Há muitos anos a imprensa já divulgava as previsões do Apocalipse e em 1840... o norte-americano William Miller começou a dizer que o mundo ia acabar e Cristo voltaria. Ele contou que o homem poderia esperar grandes incêndios entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Neste caso, as previsões não se concretizaram, mas o episódio acabou dando origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais recentemente, em 1910, o cometa Halley foi apontado como sendo o protagonista do fim do mundo. Em 1881, um astrônomo descobriu que a cauda dos cometas tem um gás mortal chamado de cianogênio. Depois disso, alguém notou que o cometa passaria muito próximo da Terra. E por causa disso, toda a Terra seria... todos os homens do planeta seriam dizimados, a raça humana seria dizimada por causa desse gás tóxico. O que aconteceu no final das contas foi uma explicação de cientistas dizendo que não havia motivos para temer a passagem desse cometa. Já em maio de 1980,
o fundador da Coalizão Cristã, Pat Robertson, afirmou em rede de televisão que o fim do mundo aconteceria em 1982. Também nesse caso, nada aconteceu. Em 1997, foi a vez do cometa Halley-Bopp estabelecer o pânico na Terra. Rumores de que uma nave alienígena estava seguindo o cometa até a Terra foram divulgadas no mundo todo. As pessoas diziam que a nave estava sendo escondida pela NASA. A história levou à criação de uma seita chamada Heaven's Gate, que acreditava que o mundo acabaria. No dia 26 de março de 97, 39 membros do grupo foram levados a um rancho no meio do deserto para cometer suicídio. Essas pessoas acreditavam que suas almas seriam levadas pelos alienígenas. Um triste fim e uma grande mentira. Em 1999, as previsões de Michel Nostradamus, conhecido como Nostradamus, que diziam que no 7º mês do ano de 1999, viria do céu o grande rei do terror, também criaram um certo desespero. Muitos devotos de Nostradamus acreditaram que o mundo iria acalmar. Um parêntese, no 7º mês de 1999, nasceu Pedro, meu filho mais velho. Talvez seja o rei do terror. Pelo menos faz sentido. Em janeiro de 2000, no bug do milênio, lembra disso? O bug do milênio apontava que quando o relógio mudasse, no dia 31 de dezembro de 1999 para o dia 1º de janeiro de 2000, haveria nos computadores da Terra um bug tão grande que blackouts e holocaustos nucleares poderiam acontecer e tomaram conta do mundo inteiro. Naquela época, a venda de armas cresceu muito, porque pessoas se preparavam para os problemas que estavam por vir. Felizmente, mais uma vez, essa profecia não deu certo. Em 2008, o pastor da Igreja de Deus, Ronald Wayland, começou a pregar o fim do mundo, levando centenas de milhares de pessoas à morte, a partir de 2006. Em 21 de dezembro de 2012, encerrava o calendário maia. E a teoria maia era de que eventos terríveis, como a colisão de meteoros e planetas com a Terra, aconteceriam nesse ano. A última data do fim do mundo foi 16 de janeiro de 2013. Segundo o geofísico Joseph Jankowiski, a rotação do planeta estava desacelerando rapidamente. E de acordo com os cálculos desse cientista, o mundo iria parar nessa data, desencadeando uma série de catástrofes mundiais. O fato é que nada disso aconteceu. E nós não sabemos a data do fim. O sonho da gente seria saber a hora, o dia, o mês e o ano. Mas Atos 1:7, nós aprendemos que ele lhes respondeu, Jesus lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não cabe a nós, não é direito nosso, não é privilégio nosso, não nos é informado. Segunda característica de que Cristo voltará é que a sua vinda será repentina. Pá! Aconteceu. Tessalonicenses 5:2 diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ele virá de forma repentina e rápida. Naquela época, o noivo assumia um compromisso com a noiva. Ele ia até a casa da noiva e dizia: eu quero me casar com você. Assino aqui um contrato, um compromisso, nós vamos nos casar. Para nós nos casarmos, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Lá na casa do meu pai, eu vou construir uma casa para nós e vou preparar todo o terreno para que eu seja produtivo, para que eu possa vir aqui, pegar você e levar para lá.
O fato é que eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Fica firme, aguenta, esteja preparada. Porque quando tudo isso estiver preparado, tudo isso estiver pronto, eu volto, eu pego você e nós vamos viver a nossa lua de mel. Pois bem, na parábola das 10 virgens, que deveriam estar prontas, porque o noivo chegaria, ele não diz a hora, ele não diz o dia, ele não fala o mês nem o ano. Ele diz, eu vou chegar, estejam prontas. Algumas compraram azeite para sua lanterna e outras não compraram. Das 10, 5 se prepararam e 5 não se prepararam. O noivo demorou para chegar. Diz que elas caíram no sono e dormiram. Por volta da meia-noite, começaram a gritar, é o noivo chegou, vamos lá. E as que estavam preparadas foram levadas para casa, e as que não estavam preparadas ficaram. Porque o noivo não diz o dia. E quando ele vem repentinamente. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproximam, saiam para encontrá-lo. Mateus descreve assim, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Paulo aos Coríntios diz que num momento, num abrir e fechar dos olhos, a trombeta, o som da última trombeta será tocado e assim começará o fim. É tão repentina como um piscar dos olhos. Ou seja, quando se ouvir a voz do noivo, a trombeta sendo tocada, como um relâmpago que sai do Oriente e vem para o Ocidente, o noivo virá buscar a sua noiva. Repentinamente. Da mesma forma, como de uma forma inesperada. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Da mesma forma como um ladrão vem de forma repentina, da mesma forma ele vem de forma inesperada. O ladrão não liga para você e diz, boa noite, quem está falando? André, tudo bem? Tudo bem. Quem é você? Eu sou o ladrão. Ô, seu ladrão, tudo bom? Tudo bem. Estou querendo dizer para você que amanhã eu venho te buscar, suas coisas aí. Então, por favor, faça 2 coisas. Ou já deixe tudo empacotado, porque vai facilitar, ou então esconda para eu roubar menos possível. Ah, pode deixar. Que hora o senhor vem? Vou amanhã a tal hora. Vou estar te esperando, hein? Legal. Quer um café? Deus te abençoe, viu, seu ladrão? Tchau. Ninguém faz isso. Quando você percebe, você está com uma arma na cabeça. Quando você percebe, tem alguém dentro da sua casa. Quando você percebe, você chega em casa e não tem nada lá. Porque foi de forma inesperada. Uma das coisas que acontecerá nos últimos dias que antecedem o fim é que a volta de Cristo não será mais considerada. E ela vai ser inesperada. Desconhecida, repentina e inesperada. Isso traz um peso sobre nós. Isso traz uma consideração para cada um de nós. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Segunda coisa que nós podemos aprender deste texto é que o fim trará mudanças. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, essa formada da água e pela água. Ele começa dizendo que pela palavra de Deus o mundo foi criado, lá em Gênesis. E você vai ver Deus criando o mundo e estabelecendo ordem ao caos e dando forma e conteúdo ao planeta. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Nos tempos de Noé, o mundo foi julgado com o dilúvio. E ele termina dizendo, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para... Ele traz uma condenação para este mundo. Ele diz, esse mundo será destruído. Ele será renovado, mas dessa vez vai ser pelo fogo. O fato é que a destruição é algo claro e percebido na Bíblia para este planeta.
Você lembra da lei do pecado que eu disse na semana passada? Que nós estamos debaixo da lei do pecado. Quando Deus disse que a gente não podia comer do fruto daquela árvore, e foi comido por Adão e Eva, e a humanidade, a partir de então, passou a ser pecadora, uma lei foi estabelecida por Deus. A semana passada eu disse que se eu pegar o meu iPad e jogar para cima, o iPad vai cair para o chão. Vai estatelar-se todo quanto é lado. E a gente vai ver Steve Jobs sendo jogado para tudo quanto é lado. Se eu pular daqui para baixo, vai ter André espalhado para tudo quanto é lado. Porque não existe nada que vá contra a lei da gravidade. Eu jogo, cai. Eu pulo, eu não subo, eu caio. É uma lei. E somente aquele que estabeleceu essa lei, ele pode quebrar com ela. Existe uma lei do pecado que foi estabelecida por Deus. Não coma, porque no dia que você comer, você certamente vai morrer. A partir de então, o homem quebra o seu relacionamento com Deus, quebra o seu relacionamento com o próximo, quebra o seu relacionamento consigo mesmo e quebra a harmonia ou o propósito, o significado da criação de Deus, a tal ponto que a criação sofre. Paulo diz aos Romanos que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a criação, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, Deus, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, esperando o dia da redenção. Significa que aquele que estabeleceu a lei é o único que pode quebrar a lei. O único que quebra a lei da gravidade é Deus. Na Bíblia conta que ele fez flutuar um machado para Eliseu. O único que quebra a lei do pecado é Deus. E ele conta que um dia ele vai restaurar toda a criação, que passará por uma destruição. O fim trará destruição. A terra será destruída pelo fogo, isso é o que sabemos. Sabemos que isso se dará pelo fato do pecado ter amaldiçoado toda a criação. Pedro, no mesmo capítulo, mas no verso 12, diz que haverá destruição. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Haverá um dia que esta terra, esta criação, será destruída por causa do pecado. Mas da mesma forma, o fim traz renovação. Todavia, continua o verso 12, com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habite a justiça. Deus irá destruir, mas Ele irá reconstruir, renovar. Isaías anuncia, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. E João, em sua visão de Apocalipse, ele diz o seguinte: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus, Jesus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas.
Que Deus! Um dia tudo isso aqui será renovado. A promessa dele é que o pecado e a lei do pecado já não mais imperará nesta criação. Que nós não mais sofreremos as dores do pecado na criação. Que a criação não passará mais por bagunças, por catástrofes, por uma série de coisas, porque não cabe mais, porque a lei do pecado foi destruída. E tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Por isso, o fim trará mudanças. E o fato é que se há uma renovação, o que eu e você precisamos é que o fim trará somente 2 caminhos para o homem. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que naquele dia, todos nós seremos julgados. E aquele que é ímpio será destruído. Todo o homem será julgado. Será julgado por aquilo que pensa, e será aberto um livro na frente deles, onde vai contar o que cada um fez. O que pensa, o que fala, como fez, como deixou de fazer, e assim por diante. Quais eram os valores, quais eram os critérios, quais eram os princípios, quem era o Deus deles, e assim por diante. Mas naquele dia, também será aberto um outro livro. O livro da vida. Que aqueles que pertencem a Deus, apesar do escrito naquele outro livro, no livro da vida, consta o seu nome, e não há quem o tire dali. Pois bem, quero que vocês entendam que só há 2 destinos, e você vai escolher um deles. Na parábola do rico e de Lázaro, Jesus ensina sobre o inferno. Lucas 16, 19 e 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer que ressuscite alguém dentre os mortos. As pessoas gostam de crer que tudo vai bem, que nada de mal vai acontecer a eles. E que no final das coisas, tudo se resolverá. As pessoas começam a crer que a ideia do inferno é algo mitológico. Pensar num lugar vermelho, que sai fogo, com um sujeito de chifre, rabo
com uma ponta de triângulo, um tridente. Meu nome é Valdívia. E você sai por aí olhando para tudo isso e vendo o que eu penso e o que eu acho a respeito do inferno. Você diz, caramba, isso é mitológico. O que eu penso é o seguinte, que a Bíblia me ensina. De forma grosseira, nós vivemos numa condição que o que impera é a lei do pecado. Esse mundo está destinado à inutilidade e à depravação. Mas, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Neste mundo, que está regido pela lei do pecado, a gente tem percebido lampejos da graça de Deus. Tira Deus e a sua graça desse mundo e deixa o homem num lugar destinado à inutilidade e à depravação. É o inferno. Aonde o diabo tem total domínio sobre a pessoa e é tão atormentado quanto. Aonde as doenças dominarão as pessoas e ali não haverá cura. Aonde os relacionamentos serão quebrados. E o que o texto nos ensina é que o inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de onde não se vê a alegria de onde se vê a alegria do céu. O inferno é um lugar de onde não há consolo. O inferno é um lugar de onde não se pode sair. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. O inferno é um lugar de lembranças amargas. E o inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. Presta atenção. No mundo em que nós vivemos, sobre a ordem da lei do pecado, temos lampejos da graça de Deus, e o inferno é um lugar onde a graça de Deus foi excluída totalmente. Por isso o inferno é uma realidade que a Bíblia prega, o Hades, o lugar para aqueles que não se relacionaram com Deus, não corrigiram a sua vida com Deus, não fizeram de Deus o seu Deus, passarão a eternidade. O inferno é um dos caminhos. O inferno é uma opção. O inferno é uma escolha que o homem faz. Só que a Bíblia diz que é um outro caminho. Ao lado do Pai. Há um outro lugar ao lado do Pai. Um lugar onde não haverá mais choro nem morte. Onde as nossas lutas serão tiradas das nossas vidas. Onde tudo aquilo que nos angustia, que tira a nossa paz, que rouba a nossa alegria, as crises de relacionamento, as doenças, o desemprego, a incerteza do amanhã será acabado, extirpado, eliminado das nossas vidas. Malaquias 4, 1 e 2 diz o seguinte: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia está chegando, terá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo a cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Mas naquele dia, o sol da justiça se levantará para vocês que reverenciam o meu nome. O segundo caminho. O caminho ao lado do Pai. Uma eternidade com Deus. E eternidade não se diz somente no tempo que não tem fim, mas a qualidade será eternamente superior. Ao lado do Pai. Ao lado do Pai.
Tem um texto que a Bíblia apresenta em Apocalipse 21, 7 a 8. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Só há dois caminhos. Na verdade, só há dois destinos. A Bíblia diz que no final, ou é eternamente junto ao Pai, ou eternamente distante de Deus, o que a Bíblia apresenta como o inferno. Não é que acabou essa vida, ela continua, ou com Deus, ou sem Deus. A quarta característica do texto é que o fim exige compromisso. No texto de 2 Pedro 3,14, o versículo seguinte diz: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Sabe de uma coisa, gente? Aqui mora a maior incompreensão do Evangelho de todos nós. Nós achamos que o importante é um dia reconhecer quem Jesus Cristo é. Um pastor ter feito um apelo e eu levantei a mão. Eu aceito. Alguém ter virado para você e fale: confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu confesso. Ele é o meu Senhor e Salvador. Nós precisamos compreender que salvação é muito mais do que o falar um dia. Eu sempre ensinei para vocês que quando há uma crise de relacionamento, há duas partes integrantes: o ofendido e o ofensor. Se eu sou casado com a minha esposa, com a Dani, e eu a traio, eu a ofendo integralmente. Porque eu fiz um pacto com ela, eu fiz um voto com ela, para ela e diante de Deus. Eu disse que eu seria fiel até a morte. Eu disse que ela seria a minha única esposa. Eu disse que eu não olharia para outra pessoa. Eu disse que eu me manteria com ela e por ela até o fim. Eu disse. Só que de repente eu me engraço com uma outra pessoa. E a Bíblia diz muito e compara demais ao povo cristão com uma mulher adúltera. Aquela que chega para o noivo, enquanto o noivo está preparando o lugar, e diz: você não me é mais interessante, eu vou partir para o outro lado. Pois bem, eu traí a Dani. Na nossa cabeça, para que o relacionamento seja restaurado, a parte que foi ofendida, a Dani, ela precisa perdoar. E se ela perdoou, o relacionamento foi restaurado. É assim que a gente pensa. O que eu quero que você saiba é que quando eu olho para a Bíblia, o Deus que foi traído, Ele não só perdoou, como Ele pagou toda a dívida criada por mim e por você, quando nós o traímos e o escanteamos da nossa vida, dizendo: nós não precisamos mais de você. Quando Jesus Cristo subiu naquela cruz, Ele não subiu só por mim, Ele subiu por mim, por você e por toda a raça humana, dizendo: eu quero que vocês saibam que o meu desejo é que ninguém se perca, ninguém seja perdido. Eu estou subindo nessa cruz por uma razão. O que vocês fizeram trouxe uma consequência para vocês muito grande: a morte. Por isso a morte precisa ser aplicada, porque nós vivemos num mundo de justiça. A justiça sempre será aplicada. E quando nós pecamos, o pecado é justo de trazer a morte. Porque essa é a condenação, esta é a lei do pecado criada por Deus. Pois bem, Ele diz: se vocês vão morrer, estão destinados à morte, só tem um jeito:
eu morrer por vocês, eu entro naquela cruz e eu pago o preço. Sabe por quê? Porque eu quero manifestar a cada um de vocês o amor que eu sinto através do meu perdão. Vocês estão perdoados. Quando Jesus perdoa a toda a raça humana naquela cruz, todos foram salvos? Não. Não foram. O ofendido, ele fez a sua parte para que haja reparação de relacionamento. Falta a parte do ofensor. O ofensor precisa reparar o erro cometido para que a relação seja feita. O ofensor não tem como reparar o preço do pecado. Pela graça de Deus, o ofendido reparou. Mas o ofensor tem como colocar Deus novamente no lugar da sua vida como Deus. Torná-lo o seu Deus. E a Bíblia diz, empenhem-se. Empenhem-se. Dediquem-se. Porque na nossa cabeça, a salvação tem um preço muito baixo. O custo do pecado é peanuts. É nada, porque Jesus já morreu na cruz por mim, já estou salvo. Eu o confessei, estou salvo. Não é isso, gente. Não é isso. É entender que Ele morreu na cruz por mim, por causa disso eu não tenho mais o direito de viver como eu vivia. Eu preciso reparar o meu erro. E para reparar o meu erro, eu preciso torná-lo o meu Senhor, e eu vou obedecê-lo de forma integral. E a Dani tem me ensinado que obediência não é fazer aquilo que eu concordo, isso é conivência. Obediência é fazer o que eu não concordo. Isso é obediência. Portanto, eu vou obedecer a Deus de forma absoluta. Eu vou me empenhar por isso. Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo, eu o reduzo à escravidão, eu o torno dependente de Deus, eu sou viciado em Deus, eu preciso de Deus. Todas as outras coisas ficaram para trás, eu considerei tudo como perda, porque eu me empenho. Eu me empenho. Aqueles que serão buscados e considerados justos são aqueles que entenderam isso e transformaram a sua vida de acordo com esse projeto. O propósito de Deus. Presta atenção. A Bíblia diz que naquele dia muitos vão chegar na presença dele dizendo, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Estava um lá na igreja, incomodando o culto, eu falei, sai daqui. Ele falou, vamos junto. Em teu nome, eu abri minha casa para o grupo pequeno. Em teu nome, eu fui o rei da oração nos meus grupos pequenos. Na hora de orar, todo mundo olhava para mim e dizia, e eu ia lá, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Em teu nome, eu dei o dízimo. Lembra aquela crise? Pô, eu fui fiel. Em teu nome, eu trabalhei muito na igreja. Em teu nome, eu doei coisas. Em teu nome, eu fiz. Em teu nome, eu fiz. Em teu nome, eu fiz isso. Lembra a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque o que Jesus disse, e o que Jesus tem dito é, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Se vocês não entrarem, não passearem, não caminharem, não se solidificarem em mim, nada do que vocês fizeram terá valor. Eu sou. E na verdade, o que eu estou querendo que vocês entendam, diz Jesus, é que o meu sacrifício na cruz tornou vocês
totalmente diferentes, porque agora vocês têm a possibilidade de se tornarem parecidos comigo. Não são pessoas que fazem, mas são pessoas que são. Não são pessoas que executam, mas são pessoas que na sua existência lutam por se encontrar perante Ele em paz, imaculado e inculpável. É o que o texto diz. O que é em paz? Em harmonia. Deus, entre nós dois, agora já não há mais guerra, porque eu fui justificado, pois mediante a fé eu tenho paz com o Senhor. Já não há mais guerra. Eu posso me relacionar com o Senhor de forma intensa. As brigas terminaram, Deus. As lutas passaram. Aquilo que o Senhor queria, eu aceitei. Eu estou de acordo com tudo que o Senhor me pede. Eu estou entendendo que a paz agora é quando eu submeto toda a minha existência à sua existência. Eu estou em paz agora porque não há mais conflito entre nós dois. Eu estou de acordo, eu obedeço em tudo aquilo que o Senhor mandar. Eu estou em paz com o Senhor. A harmonia entre nós. A segunda coisa, Deus, é que eu estou imaculado. Imaculado é sem mancha. Eu estou tão em harmonia com o Senhor, porque eu me empenho. O resultado dessa harmonia é um empenho por extirpar, por apagar, por excluir o pecado da minha vida. O Senhor pode olhar para mim e ver que não há manchas. O pecado que eu não quero, eu não faço. O bem que eu quero, eu faço. Porque o mesmo Espírito que vivificou a Cristo dentre os mortos, este Espírito tem me vivificado. E eu me empenho por isso. Se for preciso, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu trago cativo todo pensamento. Mas eu torno o Senhor o meu Deus. E eu não tenho mais pecados aqui. Tenho lutado por eles. E o resultado de tudo isso é que quando o Senhor olha para mim, não há culpa. Quando eu olho para mim mesmo, não tenho culpa. Porque o Senhor é o meu Deus. O que o Senhor fez na cruz trouxe tanto significado que o meu desejo é me encontrar o mais rápido com o Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero é que eu me torne o mais parecido com o Senhor. Não lá, mas hoje. Não lá, mas hoje. Porque quando o Senhor voltar, eu vou dizer, pode me levar, porque eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu faço parte do teu time. Eu sou um filho teu, muito mais do que uma mão levantada, uma vida dedicada ao Senhor. Eu reparei o nosso relacionamento. Pode me levar, eu faço parte do Senhor. Quando o Senhor abrir o livro e ver as coisas erradas que eu fiz, o Senhor abrirá um outro livro, o livro da vida. E o Senhor vai ver que o meu nome foi escrito pelo Senhor lá. Pode me levar, Senhor, eu tenho convicção disso. Por isso, eu quero terminar pensando que então virá o fim. Num texto de Apocalipse 22, 7, o último capítulo da Bíblia. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A Bíblia não conta em momento nenhum, em nenhum lugar da Bíblia, o que é felicidade. Nós é que definimos felicidade. Felicidade é arrumar um namorado que me queira, que me trate bem, que cuide de mim, que me considere a princesa da vida dele. Felicidade é arrumar um emprego promissor, um emprego que eu me sinta estável e ao mesmo tempo que eu possa ter um plano de carreira aqui dentro, aonde eu serei promovido e para cada promoção eu terei mais recursos. Isso é felicidade. Felicidade é que os meus negócios vão de vento em popa, que as minhas contas estão sendo pagas, os meus representantes são os caras mais incríveis e batem metas todos os finais de mês, e eu estou indo aqui na prosperidade do meu negócio. Felicidade é ter harmonia na minha casa.
Eu e a minha esposa nos damos muito bem. Eu e a minha esposa, nós nos amamos por completo. Meus filhos estão de acordo com a minha vontade, estão sujeitos a mim, bons alunos, bem educados, saudáveis e assim por diante. Felicidade é a barriga ter ido embora. Felicidade é eu poder fazer exercício. Felicidade é eu correr 10 quilômetros 5 vezes por semana. Compra um carro. O fato é que a Bíblia não diz o que felicidade é. Mas a Bíblia diz: quem é feliz faz determinadas coisas. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Salmo 1. Feliz é aquele que não anda, não se detém, nem se assenta. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué teve o seu líder, morreu, e ele então agora herda o povo, e a obrigação de entrar na terra prometida. E entrar na terra prometida promovia uma crise. Eles tinham que passar por um rio, o Rio Jordão, e de cara encarar o povo de Jericó, uma cidade muralhada, bem protegida, bem armada. Ele tinha que pegar aquele povo que reclamava no deserto há 40 anos e dizer: agora vamos passar. Mas a gente tem uma crise. A crise tem água aqui na frente, e tem um povo logo depois. E eu não sou Moisés. Eu sou Josué. E Deus sabia tanto o que estava na cabeça de Moisés. Por 3 vezes ele disse: não fica com medo, cara. Eu que te mandei. Não fica com medo, cara. Fui eu que te mandei. Não fica com medo, cara. Fui eu que te mandei. Ele diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. E aí ele vem com o segredo da felicidade. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Cara, você quer ser feliz? Você está com uma crise aí na frente? Você vai ter que passar por um rio, e com esse povo vai ter que atravessar todo o rio, logo depois vai ter que encarar uma cidade muralha com um exército bem armado. Não cesses de falar desse livro da lei, seja sábio, medita nele de dia e de noite, seja sábio, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto ele está escrito, seja sábio, porque este livro da lei vai mostrar uma coisa para você: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sou eu quem luto por você. Davi entendeu isso. Ele chegou na frente de Golias e disse: isso é uma crise. Mas eu não venho aqui com espada, com lanças e com nada. Eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Toma isso, seu grandão. Elias entendeu isso. Chegou na frente do pior rei de Israel e disse: tão certo como Deus existe, cuja face eu me encontro, eu quero que você saiba isso. Quando a gente medita de dia e de noite na palavra de Deus, nos tornamos sábios na aplicação dos princípios de Deus, porque temos a convicção de que Deus está conosco, e as crises serão vencidas, e as lutas serão enfrentadas não só por mim, mas eu com Ele, e as dificuldades serão desembaraçadas por mim e por Ele. Com o meu Deus eu enfrento os meus exércitos, e com o meu Deus eu salto muralhas, diz Salmos. Mas o que mais nos garante é a certeza de que não estamos sós. E principalmente, eis que venho em breve. Eis que venho em breve. Está enfrentando lutas? Está passando por dificuldades? As crises estão aí?
Talvez você tenha uma idade já que você está enxergando a morte batendo na sua porta. Eu não sei o que você está passando. Eu só sei que a Bíblia diz: fica firme, permaneça na palavra, empenhe-se, porque eis que venho em breve. E aí, gente, quando ele voltar, nada mais das nossas crises existirão. Toda lágrima será enxuta, toda dor será tirada, todas as guerras cessarão, não haverá mais injustiça. A partir daí, as suas crises não existem mais. É viver num lugar com um Deus que se reina, que Ele reina para sempre. É quando a lei do pecado foi excluída de uma vez por todas. E a graça de Deus nos alcançou de tão forma, de tamanho tão grande, numa intensidade tão absurda, que nada se compara. Porque nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Eu não faço nem ideia do que é uma eternidade com Deus. Eu tenho uma breve noção, mas é algo infinitamente maior. Por isso que a vida de todo cristão deve ser: Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Por isso que a vida de todo cristão, quando olha a palavra e diz: escuta, ele só vai voltar quando todos os povos e as nações ouvirem a respeito dele. Traz para si uma missão de dizer: eu quero mais é falar, eu quero mais é dizer, comunicar, porque assim eu apresso a vinda do Senhor. Porque eu começo a enxergar que essa leve e momentânea tribulação, ela nada se compara com o eterno peso de glória de Deus. O que Ele tem guardado para mim é infinitamente maior. Por isso eu me empenho. Um dia Ele voltará. Galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que subiu, da mesma forma Ele descerá. E no dia que Ele descer, nada mais será o mesmo. E só há dois destinos: ou eternamente com Deus, ou eternamente separado de Deus. Qual foi a tua escolha? Qual é a tua opção? Você tem pago preço? Ou simplesmente você se diz um cristão nominal? Eu aceitei, Senhor, mas você tem pago o preço. A sua cabeça mudou a tal ponto que o dia de hoje, porque eu sei o dia de amanhã, eu sei o que vai acontecer no amanhã, o meu dia de hoje é muito melhor, muito mais seguro, muito mais objetivo, com um propósito muito maior. Eu não vivo em inseguranças, pelo contrário, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu vivo seguro, porque eu sei aonde eu vou terminar. Eu não estou andando no escuro, eu ando às claras. Eu enfrento dificuldades, mas essas dificuldades só servem para eu depender mais desse Deus, porque um dia tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Um dia nada mais disso me impressionará. Pelo contrário, eu quero dizer, Deus, que eu mudei tanto, que as coisas que eu considerava como lucro, hoje para mim são refúgio, esterco, não vale de nada. O Senhor transformou a minha maneira de pensar. E quando o Senhor voltar, eu vou dizer: pode me levar, o meu nome está escrito no livro da vida. E um dia Ele voltará. Um dia Ele voltará. Um dia Ele voltará. Quais são as suas lutas? É passageira. Todas elas passarão. Quais são as suas dificuldades? Passageiras. Todas elas passarão. Quais são as suas doenças? Passageiras. Todas elas passarão. Quais são as suas crises?
passageiras. Mas não desperdice uma crise, não desperdice uma dor. Empenhe-se, pois um dia Deus vai virar e vai dizer para o sujeito o seguinte: anjo fulano de tal, pode tocar a trombeta. E na hora que ele tocar a trombeta, ele montará no seu cavalo branco e virá nos resgatar. Da mesma forma como o noivo que vem buscar a sua noiva, ele disse que iria preparar um lugar para nós. E quando o lugar estivesse pronto, ele voltaria e nos receberia, para que aonde ele estiver, estejamos nós também. Ele vai voltar.